Então, continuando aqui, pessoal. Aqui é um exemplo, né? É um Hello World de um script JavaScript, certo? Então, eu posso abrir a tag script, preferencialmente dentro da tag head. Como eu comentei aí na primeira parte, se você tem scripts muito carregados, grandes e tudo mais, e você não quer que isso atrapalhe o carregamento da sua página, ele pode ficar aqui, ó, certo? Ele pode ficar embaixo do body, no finalzinho do body, certo? Mas em geral, a gente inclui os arquivos JavaScript aqui no começo da página. Aqui é um primeiro exemplo, né? Eu posso separar, certo? Em um arquivo .js, certo? Então, o mesmo código do slide passado, separado ficaria assim. Eu colocaria uma tag script, né? Definiria o tipo dela como text JavaScript e passaria o caminho do arquivo, certo? E nesse arquivo eu implementaria o código JavaScript. Funcionaria da mesma forma que o slide anterior. Tá? Então, qual que é a vantagem da gente ter nosso código JavaScript implementado em um arquivo externo ao meu HTML? Certo? Esse slide está em inglês aqui, mas eu vou traduzir para vocês. Primeiro, eu separo o HTML do código, certo? Eu faço com que o HTML e o JavaScript seja mais fácil de ler e de manter, certo? E eu também posso fazer cache de arquivos JavaScript. Isso vai melhorar o carregamento da página, a velocidade de carregamento da página, certo? Então, é uma das vantagens aí do separar JavaScript do HTML. Eu vou falar um pouco agora da sintaxe do JavaScript. É bem intuitivo, é simples, certo? Muito parecido com linguagem de programação que a gente já está acostumado a usar. Então, no JavaScript, tudo é case sensitive, certo? Ou seja, ele diferencia maiúsculos, letras maiúsculas e minúsculas. A cada instrução, a gente deve finalizar ela usando ponto e vírgula. Ok, pessoal? Então, a gente coloca instrução 1, ponto e vírgula, instrução 2 e assim por diante. Existem alguns casos que a gente não precisa colocar ponto e vírgula quando a gente tem apenas uma instrução, na verdade uma chamada, né, de alguma função. Eu vou mostrar isso mais para frente. Por exemplo, um caso é quando você tem uma, uma tag e você define o parâmetro onClick. Nesse parâmetro onClick do próprio HTML, eu posso simplesmente chamar uma função JavaScript lá. Como é uma única função sendo chamada ali, né, inline, eu não preciso, por exemplo, colocar ponto e vírgula. Mas se eu colocar ponto e vírgula também é até melhor eu sempre adotar o padrão de colocar ponto e vírgula, porque daí eu não corro o risco de errar na sintaxe. Então, comentário é igual a outras linguagens, barra, barra, certo? E comentário em mais de uma linha também igual a outras linguagens que a gente já está acostumado, certo? Saída de dados. Eu posso utilizar essa função aqui, ó, document.write. Então ela vai imprimir no HTML exatamente o conteúdo passado aqui como parâmetro dessa função e vai ser impresso aonde? Exatamente onde aquele código JavaScript está inserido ou na chamada desse código. Tudo bem? A gente também pode e tem opções de exibir, mostrar
texto, informações e tags HTML, enfim, através de JavaScript, certo? Eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso usar um alert box, que é uma caixa de alerta na tela. Eu posso escrever direto no HTML usando document write. Eu posso adicionar a um elemento HTML usando a função innerHTML. Então eu seleciono através do JavaScript um elemento HTML, chamo essa função innerHTML, certo? E passo aí o código HTML que eu quero inserir, certo? Ou eu posso também escrever no log do navegador. Então, se eu escrever assim console.log, eu estou fazendo o seguinte: eu estou escrevendo a saída no log do browser. Então, se eu clicar aí, por exemplo, no Chrome, no Safari, ou enfim, em inspecionar elemento, eu vou conseguir lá ver os logs, certo? Então, se eu quiser olhar, fazer alguns testes e não imprimir isso na tela, mas no log do navegador eu consigo fazer também, tá bom? Com relação às variáveis são usadas para armazenar valores temporários, né? E a gente usa a palavra var para definir essas variáveis, certo? Então, no JavaScript, as variáveis são fracamente tipadas, ou seja, o tipo não é definido explicitamente, e sim a partir de uma atribuição igual. Então, eu não preciso definir o tipo da variável, né? Se ela é um inteiro, se ela é um float, se ela é um string, se é um array. Não preciso fazer isso. Simplesmente eu atribuo o valor a essa variável e ela passa a assimilar ou assumir o valor que eu atribuí. E o tipo dela vai ser do tipo do valor que eu atribuí, certo? Aqui está só alguns exemplos. Aqui eu estou definindo uma variável, certo? Estou fazendo uma atribuição simples para essa variável. Na programação a gente tem uma definição aí de camel case. O que é isso? É basicamente um estilo de programação onde a gente define nomes de funções e variáveis com a primeira palavra, com a primeira letra minúscula, e a partir da segunda palavra, todas as palavras que se iniciam, elas se iniciam com a letra maiúscula, certo? Então a gente vai seguir esse padrão aqui, não só no JavaScript, mas também quando a gente estiver trabalhando com Java, PHP e outras linguagens, certo? Então, a gente tem objetos também em JavaScript, né? Por exemplo, a gente pode ter um objeto carro, certo? E a gente tem métodos para esse objeto e tem propriedades. Por exemplo, aqui, ó, car name, car model, car weight, car color. E eu posso ter esses métodos aqui. Por exemplo, start, drive, break, stop. Tudo bem? Eu consigo fazer isso também com JavaScript. Como que eu defino um objeto? Eu defino assim, ó. Por exemplo, var person, pessoa, atributo 1, first name, atributo 2, last name, ID e um método chamado fullName, onde eu defino uma função. Certo? Então eu posso colocar aqui, ó, document.getElementById. Estou pegando o elemento que tem o ID demo, ponto innerHTML, ou seja, eu estou atribuindo a esse elemento aqui um HTML, né? Eu faço isso através dessa função innerHTML e eu estou chamando person.fullName. O que essa função vai fazer? Ela vai retornar um string, ó. Ela vai retornar o this first name mais this last name. Então ela vai retornar um string. Então esse elemento aqui, ó, do HTML vai receber essa string aqui retornada por essa função.
Alguns tipos aí, números inteiros e decimais, certo? Basicamente seguindo o mesmo padrão das linguagens que a gente já conhece. Chama a atenção aqui que a gente não está definindo o tipo da variável. Se eu defino var, não preciso falar o tipo, ela vai assumir o tipo que eu atribuí. Então aqui ela vai ser o inteiro, aqui ela vai ser o float e assim por diante, certo? Strings segue a mesma lógica, certo? Aqui eu estou concatenando, por exemplo, duas strings, é igual no Java, né? Eu estou concatenando aqui uma variável com um string, uma variável string com uma string, certo? E aqui eu estou fazendo uma conversão numérica implícita, ou seja, se eu colocar esse rua, vírgula número, e aqui colocar um mais 3, ele vai entender que isso aqui é um string, que não faz sentido eu somar um string com 3, então ele vai fazer uma conversão automática. Então aqui ele vai colocar o 3, número 3, certo? A gente também tem arrays, né, em JavaScript. Então é muito simples também. Eu posso definir um new array, posso atribuir valores às chaves desse array, certo? Posso definir um array já com valores pré-determinados, já inicializando esses valores, certo? E posso fazer dessa forma aqui também. Ó. Tudo bem, pessoal? Então ele vai obedecer o índice crescente, né, a partir do zero. Para array, a gente pode usar algumas propriedades, né, algumas funções, e em JavaScript tem várias funções aí para a gente trabalhar com array. Por exemplo, myCars.length vai retornar o número de elementos do array, certo? myCars.indexOf vai retornar a posição do elemento que eu estou explicitando aqui como parâmetro dessa função. E vários outros métodos para manipulação de array. Né? Por exemplo, concat. Ele vai juntar dois ou mais arrays e retornar uma cópia desses arrays unidos, certo? IndexOf. Ele vai procurar um array, procurar no array um elemento e vai retornar a posição desse elemento, certo? Join. Ele vai juntar elementos no array dentro de um string. Ele vai juntar todos os elementos de um array em um string, certo? Last index of, ele vai procurar um elemento no array, começando do começo e retornando a sua posição, certo? Pop, remove o último elemento do array e retorna o elemento. Push, adiciona novos elementos no começo do array e retorna o novo tamanho. Reverse, ele reverte a ordem dos elementos no array. Shift, remove o primeiro elemento do array e retorna o elemento. Slice, seleciona parte do array e retorna um novo array. Sort, ordena os elementos do array. Splice, adiciona ou remove elementos de um array. ToString, converte um array em um string e retorna o resultado. Unshift, adiciona novos elementos começando no começo do array e retorna o novo elemento. Value of, retorna o valor de um array, certo? Existem outras funções também. Na verdade, o JavaScript tem uma lista grande de funções, certo? Que
ele oferece para o programador, e uma função quantidade de funções extensas também para trabalhar com array. A gente tem alguns tipos lógicos, certo? True ou false. A gente tem o operador de tipos, type of. Então posso fazer esses testes aqui, você pode implementar aí depois para ver como que funciona. Então esse type of A vai retornar um string, type of 95.8 um number, aqui um boolean, um object, um defined e assim por diante. Certo? Então, aqui é uma sintaxe básica de uma estrutura condicional, if, else if e else, certo? Não vou explicar isso aqui porque basicamente é a mesma, funciona da mesma forma como outras linguagens que a gente já conhece. Por exemplo, ó, esse navigator.cookieNeighbor, se o cookie do navegador está habilitado, ele vai entrar aqui nesse if, se o navegador suporta cookies. Se não, ele vai disparar na tela, se o navegador não suporta cookies. A gente tem esses operadores lógicos aqui, né? Que é EE, que é o AND, //, que é o OR, certo? E a gente tem a negação, que é o NOT. Certo? Aqui são alguns exemplos de uso. A gente tem o igual, igual, certo? O igual, igual, igual. Não sei se vocês já viram essa comparação, mas é uma comparação de valor e tipo, certo? Ou seja, o valor e o tipo da variável são iguais, ou seja, 5 string. Se eu fazer uma comparação normal, 5 string é igual a 5 número. Se eu fizer uma comparação normal. Se eu fizer uma comparação igual, 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 5 número é diferente de 5 string. Certo? Aqui eu tenho uma negação do igual, is not equal. Certo? Aqui é a mesma coisa do igual, 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 só que eu estou negando isso. Né? E outros operadores de comparação, né? Maior, menor igual, e assim por diante. Mais adição, menos subtração, multiplicação, divisão, módulo, incremento mais, decremento menos, atribuição igual, mais igual, né? Concatenação com atribuição, menos igual, e assim por diante. Vai seguir exatamente os operadores de outras linguagens como Java, C e etc. Então, que é um switch também segue o padrão de outras linguagens de programação, certo? A gente tem os cases, né, e o case default. A gente tem estruturas de repetição, por exemplo, em vez de eu escrever isso aqui, ó, document.write cars, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5 e várias linhas de código aí, eu posso fazer simplesmente um for var i igual a 0 até i menor que car.length, i++, escreve documento.write car na posição i, concateno com br, que é o quebra de linha, né? Pula linha, certo? Então, for também segue a mesma sintaxe do Java, do C. Estruturas de repetição, a gente tem o while, também funciona da mesma forma que a gente já conhece, né? A gente tem o do while, que também funciona como a gente já conhece, é a mesma coisa do while, só que ele executa pelo menos uma vez, né? A gente garante que ele é executado pelo menos a primeira vez. E aqui a gente tem as funções, certo? Eu não defino o tipo de retorno da função, nem quando eu passo parâmetros, eu não preciso também definir tipo dos parâmetros, certo? Então eu simplesmente defino aqui, ó, function, o nome da função, e aí coloco o código da função,
Eu posso passar parâmetros aqui para a função, não preciso passar o tipo dos parâmetros, certo? E aqui é um exemplo da função. Então, muito simples também a sintaxe. Aqui é um exemplo de como eu chamo uma função. Se eu aqui no onClick do HTML chamar essa função hello, eu posso implementar ela assim. Ó. Lá no meu arquivo JS, eu implemento a função hello. Function hello, e vai imprimir um alerta aqui na tela. Aqui é um outro exemplo, certo? Um outro exemplo também, passando parâmetro, né? Aqui eu estou passando parâmetro, ó. Hello, chamando José, certo? Eu vou criar uma atividade no Moodle para que vocês submetam esses exemplos aqui, tá? De JavaScript, para que vocês vejam como funciona. Tudo bem? Aqui também mais um exemplo, eu estou chamando a função welcome e estou passando como um parâmetro aqui, ó, um valor. E eu tenho um código JavaScript para pegar esse valor de forma dinâmica, ó. Document.getElementById textName, ou seja, ele está pegando o valor desse campo aqui, ó, que tem o ID txtName, certo? Então, estou selecionando aqui um elemento HTML que tem o ID txtName, que é esse cara aqui, ó, esse input type text aqui, ok? E posso fazer isso aqui também, ó, dessa forma, certo? Não preciso exatamente pegar pelo ID, eu posso pegar pelo nome, ó, form, eu tenho name para o form aqui, ó, eu defini um name para o input e eu pego assim, ó, form.txtname.value. Então estou selecionando o formulário com esse nome, o input com esse nome e estou pegando o valor, certo? Vou criar uma atividade no Moodle para que vocês implementem essas funções, certo? Vejam como funciona para ter um pouco mais de prática. O JavaScript trabalha com ações, certo? São reações e ações do usuário da própria página, ou seja, carregar uma página, clicar em um botão, modificar o texto de uma caixa de texto, sair de um campo de texto, etc. São vários eventos ou ações que acontecem em uma página. Então a gente tem alguns eventos e eu vou definir alguns eventos aqui que a gente pode manipular. O onClick ocorre quando o usuário clica sobre algum elemento da página, certo? Onload ou onUnload ocorre respectivamente quando o objeto que as possuem são carregados, ou seja, criados e descarregados. Por exemplo, aqui eu tenho a tag body e eu tenho o evento onload, ou seja, quando toda a página, todo o elemento body for carregado, tudo que tiver aqui dentro for carregado, eu vou chamar essa função aqui, o welcome, certo? E quando for fechado, descarregados, eu vou colocar aqui uma função by, certo? Então, quando for carregado essa função, esse elemento aqui vai imprimir na tela um seja bem-vindo. Quando eu fechar a aba, vai imprimir na tela um by, né? Olha lá, o exemplo da função. On mouse over é adicionado quando o mouse se localiza na área de um elemento, certo? On mouse out, quando o mouse sai da área de um elemento. Tá aqui um exemplo para vocês implementarem, certo? Quero que vocês implementem também essas funções, tá? On submit, usado para chamar a validação de um formulário ao enviar dados, né? Aqui, ó, mais um exemplo, certo? Eu estou definindo aqui, ó, on submit, return, verify. Então, eu vou retornar o retorno dessa função aqui, né? Tá, então, eu vou chamar verify, ela vai ser true ou false. Se for true, eu submeto.
o formulário. Se for falso, eu vou imprimir algum erro na tela ou não vou deixar submeter o formulário. Aqui é um exemplo da função verify, certo? Implementem também esse código aqui. OnFocus ocorre quando o controle recebe o foco através do mouse ou do teclado. OnBlur ocorre quando o controle perde o foco, tá? OnKeyDown e OnKeyPress são semelhantes e ocorrem quando uma tecla é pressionada pelo usuário em seu teclado. OnKeyUp é executado quando a tecla é liberada, ou seja, ela foi pressionada e em seguida ela foi liberada. Aqui também segue o exemplo. Eu quero que vocês implementem essa validação de formulários aqui, ó, só para vocês exercitarem um pouco também. Aqui eu estou no onSubmit, eu estou retornando um validate form. E aqui nessa função eu estou verificando se os campos estão vazios. Se tiver vazio, eu retorno um false. Certo? Implementem isso aqui e vejam como que a coisa acontece. Aqui tem mais um exemplo, eu também quero que vocês implementem isso, é basicamente copiar e ver como que funciona. Certo? Aqui um outro exemplo, eu quero que vocês implementem também, vejam como funciona. Tá? Aqui mais um exemplo que vocês vão implementar. Outro exemplo. Outro exemplo. Certo? E eu quero que vocês implementem esses exemplos, vejam como funciona, para que vocês possam ganhar um pouco aí de prática e experiência. E qualquer dúvida sobre essas implementações, mandem no fórum e eu vou tirar na próxima aula, certo? Na próxima aula eu vou fazer uma aula prática, né, programando um pouco com CSS, JavaScript, HTML e dando alguns direcionamentos para nossa prova. Tá ok, pessoal? Façam os exercícios e bons estudos.